Olá, meus queridos amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, que a paz de Jesus esteja em nossos corações e que a gente possa, sobretudo, aproveitar essa sabedoria de Jesus na aplicação destes conceitos em nossas vidas, em nossas decisões, em nossas atividades profissionais, nos relacionamentos familiares, de como melhor aproveitar as experiências que a vida nos oferece. Hoje, nessa reflexão, nós vamos abordar uma problemática que Paulo coloca em voga na primeira carta que ele escreveu à comunidade de Tessalônica. Lá no capítulo 4, entre os versículos 9 e 12, ele fala sobre a necessidade de aplicarmos os ideais de fraternidade, de tolerância e de amor ao próximo nos momentos de conflito e de divergência entre as pessoas que fazem parte de uma mesma comunidade. Essa comunidade, a gente pode estender essa compreensão, esse cenário, para os locais onde trabalhamos, para as empresas, para as entidades filantrópicas, para os órgãos públicos, para a família, para as relações de amizade. E é interessante porque fica bem claro quando a gente mergulha nas cartas de Paulo, sobretudo na carta aos Tessalonicenses e na carta à comunidade de Coríntio, no sul da Grécia, que Paulo ele aborda questões de divergências, de brigas, de disputas que já ocorriam entre os cristãos dessas comunidades. E a gente percebe que os conflitos eram bem humanos, mundanos, né? Então, por exemplo, a gente vê em Tessalonicenses, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, divergências quanto ao líder a ser seguido. Então, assim, depois que Paulo partiu lá de Tessalônica, alguns membros dessa comunidade passaram a seguir Apolo. Tudo indica, pelos registros, que Apolo era um propagador dos ideais de Jesus, mas ele era de cultura grega, então ele era um grande orador também. Está registrado que ele era melhor do que Paulo para se expressar. E como ele era grego, certamente ele fazia uma mescla com as tradições gregas, com os hábitos e costumes da região. Lembrando então, né, que Tessalônica e Coríntio ficam na Grécia, né? Então, mas nada melhor do que um grego para falar de si, né, e para divulgar os ensinamentos de Jesus. E Paulo ele lida com esses problemas, além de, por exemplo, as questões sobre o papel da mulher nessas comunidades, que fica também bem claro que alguns homens que frequentavam e faziam parte desses grupos não concordavam com os papéis proeminentes que as mulheres tinham cada vez mais nesses agrupamentos. E aí a gente percebe que Paulo, quando ele vai abordar essas questões, ele foca em dois pontos essenciais. O primeiro deles é, sobretudo, de termos em conta sempre as virtudes que as pessoas carregam. Olha que interessante, né? Isso vale para qualquer momento da nossa experiência humana, para qualquer momento da nossa experiência espiritual no futuro. Quando estivermos de frente com problemas de relacionamento, seja de ordem profissional, familiar, afetivo, financeiro, tentar olhar para o lado virtuoso das pessoas, o que é de bom nessa pessoa. Esse esforço que muitas vezes pode e deverá ser difícil, ele é importante porque ele apazigua o coração de quem vai se expressar, de quem vai tentar resolver esse conflito e ao mesmo tempo clareia a mente para olhar de maneira mais positiva a esse adversário. E quando a gente olha para o lado positivo das pessoas, é mais fácil encontrar uma solução. Muitas vezes a solução, em termos de raciocínio lógico, é fácil, mas no campo emocional, do mundo subjetivo, não é. Sobretudo em função da imagem e do sofrimento que a pessoa carrega em relação a esse adversário. Então, assim, esse primeiro conselho que Paulo ele dá é muito bonito, é muito importante. Não está exatamente nesses 3 versículos, mas está nos capítulos anteriores dessa mesma carta, da primeira carta aos Tessalonicenses. Mas é de uma sabedoria muito,
muito grande, porque a gente não leva para o lado pessoal esse conflito. Ele orienta em colocar uma objetividade, olhando para o lado bom do seu oponente para tentar resolver. E o segundo ponto muito interessante que Paulo traz, aí fica bem claro nesses 3 versículos do capítulo 4 de Tessalonicenses, entre os versículos 9 e 12, é que Paulo fala de sempre investirmos na fraternidade, no trabalho cotidiano que desempenhamos nas comunidades, sempre olharmos em melhorar a vida do semelhante, de sempre se sacrificar, apesar das divergências, apesar dos problemas que carregamos. Vamos ler aqui brevemente o que Paulo fala. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. E procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessitais de coisa alguma. Olha que interessante, então, Paulo reconhece então os problemas de divergência, de conflito, de adversidades entre os membros, e ao mesmo tempo ele fala, ó, vocês já sabem a solução para esse problema. Vocês já demonstraram na prática quando ele mesmo estava lá na Macedônia. Essa cidade de Tessalônica fica ao norte da Grécia, na região chamada de Macedônia. E ele escreve, ele registra aqui que os membros dessa comunidade já demonstraram em ações práticas na vida cotidiana a ajuda, a caridade para com pessoas que habitavam a região, certamente aldeias que passavam por necessidade, pessoas que precisavam de ajuda. E os membros da comunidade de Tessalônica colocaram os princípios de amor ao próximo e de caridade à frente. E aí Paulo, muito sabiamente, questiona, por que não fazer a mesma coisa nos conflitos internos da comunidade? Sempre que houver, então, o que Paulo orienta é nesse sentido. Sempre que houver divergência na empresa, na família, no relacionamento conjugal, lá no templo religioso, no centro espírita, numa relação de amizade, buscar a continuação do trabalho de caridade, de estudos, de melhoria da vida do semelhante, do próximo, porque esse esforço vai apaziguar os ânimos e trazer mais sabedoria, mais tolerância, mais amor ao próximo no passar do tempo. Olha que fantástico, né? Parece fácil, e esse convite que Paulo faz, então, de muita sabedoria, é de, primeiro, olharmos sempre para o lado positivo das pessoas, para as virtudes que as pessoas carregam, antes de criticar. E, num segundo passo, apesar das dificuldades, continuar na aplicação, no desenvolvimento de atividades elevadas, de ajuda ao semelhante, de produtividade, de novas ideias, de buscar solucionar os problemas menores da vida, apesar dessas questões de divergência. Porque esse caminhar ao longo do tempo apazigua o ânimo das pessoas e abrange um olhar mais caridoso, mais tolerante, e facilitando assim a resolução dos conflitos. Muito interessante, né? Então, a gente vai encerrar esse vídeo de hoje com essa reflexão de Paulo sobre os conflitos, sobre as divergências entre as pessoas, e nada mais natural do que a gente viver isso tudo na nossa jornada aqui na Terra. Então, meus queridos amigos, a gente pede que esse ensinamento fique registrado num canto especial de nossos corações, e pedimos também que em breve possamos nos revermos.
Um abraço a todos e até mais.